Quero ver todo mundo louve! Bem alto, vai! Louve! Quero ver! Louve! Continua, continua, continua! Louve, cante, aleluia! Adoramos Yeshua! Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor! Louve em toda a nação, ao leão, até Sião! Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira! Louve! Batendo palma, lavando a alma, cante e louve! Com alegria que contagia, dance e louve! Sem cessar até ele voltar, dance e louve! Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve! Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Ouve profecia e línguas de fogo. É avivamento. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Ouve profecia e línguas de fogo. É avivamento. Mão pra cima, geral! Vamos lá! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia. Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Cante Yeah! Glória a Deus! Aleluia! Deus tem para cada manhã um cântico novo para a tua vida. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Pastor. Aleluia, glória a Deus. Você pode se colocar de pé, igreja. Quantos têm a paz do Senhor? Dá um glória a Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou. Será que nessa noite você pode se alegrar, porque o Senhor te trouxe neste lugar para fazer algo
algo íntimo com você, para liberar uma palavra sobre a sua semana. Que você possa estar com o coração aberto, que você possa estar receptivo àquilo que o Espírito Santo tem a realizar na sua vida, através da palavra que vai sair deste altar. Eu creio que há poder na palavra de Deus. Com uma palavra, tudo pode mudar. Então eu peço para que você nessa noite esteja preparado e pronto para receber essa palavra de transformação sobre a sua vida, amém? Vamos fechar os nossos olhos, levantar as nossas mãos e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Nós queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, reconhecendo que nós precisamos de Ti. Nós queremos estar aqui, Senhor, com os corações alegres, porque a salvação entrou na nossa casa, porque nós temos a convicção que nós somos um povo escolhido, nós somos um povo chamado, nós somos um povo prometido, no qual o Senhor tem uma palavra a nos dizer nessa noite. Por isso, Pai, nós Te pedimos, prepare esse ambiente, que o Teu Espírito Santo possa agir no nosso meio, que a Tua palavra seja ministrada e que hoje possa ser o dia no qual muitas chaves serão liberadas sobre nós. Nós cremos que enquanto louvamos, enquanto adoramos, o Senhor está cuidando da nossa casa, cuidando da vida dos nossos familiares. Em nome de Jesus, por isso colocamos diante da cruz todo impedimento, todo problema, toda acusação, e queremos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador das nossas vidas, aquele que venceu por nós e hoje nos deu direito de ter acesso à sala do Pai. Nos leve, Espírito Santo, para mais perto de Deus nessa noite. É isso que Te pedimos, é isso que clamamos e cremos, Deus, que algo sobrenatural vai acontecer nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Já posso ouvir trombetas e trovões, a voz de Deus quebrando o jugo, usando vestes de louvor. Já posso ouvir os ossos que se juntam, se levantam como um povo. É o exército de Deus. Já posso ver diante do Seu trono sete tochas de fogo ardente, sete espíritos de Deus. Já posso ver diante do Seu trono sete tochas de fogo ardente, sete espíritos de Deus que estão aqui para revestir a cada um de nós com vestes de louvor. Que estão aqui para revestir a cada um de nós com vestes de louvor. Já posso ouvir trombetas e trovões, e a voz de Deus quebrando. Declare! Usando vestes de louvor. Já posso ouvir os ossos que se juntam, se levantam como um povo. É o exército de Deus. Já posso ver diante do Seu trono sete tochas de fogo ardente, sete espíritos de Deus. Já posso ver diante do Seu trono sete tochas de fogo ardente, sete espíritos de Deus que
eu vou conquistar. Na força do louvor eu vou avançar. Na força do louvor eu vou edificar a ti, Senhor. Na força do louvor eu vou conquistar. Na força do louvor eu vou avançar. Na força do louvor eu vou edificar a ti, Senhor. Na força do louvor eu vou conquistar. Na força do louvor eu vou avançar. Na força do louvor eu vou edificar a ti, Senhor. Na força do louvor eu vou conquistar. Na força do louvor eu vou avançar. Na força do louvor eu vou edificar a ti, Senhor. A ti agora nos rendemos na força deste louvor. Minha vitória sejam marcas da tua presença, Senhor. A ti agora nos rendemos na força deste louvor. Minha vitória sejam marcas da tua presença, Senhor. Aplauda o Senhor. Aleluia. Clame pelo Santo Espírito de Deus essa noite, igreja. Quantas vezes é tão difícil olhar pra frente, prosseguir, lágrimas de coração que insiste olhar pra trás. Vou acreditar que há futuro e que o melhor está por vir. No passado
devia estar. Na casa de Deus, na casa do Pai. Esse louvor é um agradecimento por estarmos aqui, para adorarmos e agradecermos ao nome de Jesus. Amém?
Obrigada, Senhor, porque nós estamos no melhor lugar. É o lugar onde nós somos revigorados, que Teu Espírito Santo pode habitar. Oh, Senhor, vem acender o fogo dos nossos corações. Renova, Senhor, a nossa fé. Renova, Senhor, a nossa ousadia que encontramos no Espírito Santo. Eu trouxe a lenha, o sacrifício. Tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada, Não, Senhor, que não pertença a ti. Eu trouxe a lenha. sim, Senhor. Estou Seja uma oferta agradável ao Senhor nesta noite. esse fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a ti. Será que você pode declarar com toda a sua fé? Acenda, Senhor! Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho aqui. Onde? Onde o fogo não apaga e o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde o fogo não apaga e o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho aqui. Diga, onde o fogo não apagar E o amor? e o amor não falha. Esse amor não falha nunca. Paz reina, é o melhor lugar. Onde o fogo não apagar e o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais. Diga, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira
onde o fogo não apaga e o amor não falha. Ele não falha. Onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde o fogo não apaga e o amor não falha. Onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu estou aqui. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho aqui. Nós escolhemos a Ti, Senhor. Nós escolhemos o melhor lugar. Será que você pode declarar mais uma vez? Não há nada, só a igreja. Diga pra Ele. Não há nada que eu queira mais. O Teu amor me está. Mais uma vez. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Com essa mesma devoção, vamos fazer o decreto de 2026, amém? Eu falo e vocês repetem após mim, declarando com fé que 2026 é o ano em que a presença do Senhor será renovada sobre a sua vida a cada dia. Diga assim: 2026 é para nós o ano da presença de Deus. Abrimos o nosso coração para viver tudo que o céu preparou para as nossas vidas. Cremos numa unção profética para este tempo de busca que alcançará nossa casa, trabalho, projetos e igreja. A presença do Senhor transforma os ambientes através dos seus filhos, toca corações e alcança multidões em nome de Jesus. Pessoas são curadas, saradas e libertas pelo poder da sua palavra e manifestação do teu Espírito Santo. 2026 é o ano da consagração, de entrega e quebrantamento. Cremos que a presença de Deus revela toda a verdade em nossas vidas. Nada ficará oculto, nada ficará confuso, pois andamos na luz e não em trevas. Cremos que a presença de Deus nos dá discernimento de quem é quem, pessoas, ambientes e conexões. Não seremos vítimas de nenhum engano, golpe ou manipulação. Cremos que a presença de Deus governa as nossas emoções. Não somos dirigidos pelo medo, impulsos
e carência. A mão de Deus nos conduz. Tomamos decisões certeiras. Temos conversas transformadoras e alinhamentos profundos. Cremos que harmonia e paz duradoura em nossos relacionamentos. Não aceitamos nenhuma interferência espiritual, direta ou indireta, que possa nos prejudicar. A presença de Deus nos dá sabedoria para fazer o que precisa ser feito, avançar e gerar resultados. Em 2026, vivemos as nossas maiores conquistas. É o ano das orações atendidas e da realização dos nossos sonhos, segundo a vontade de Deus. A presença de Deus fará do seu povo bem-sucedido, e Deus estabelecerá o nosso destino, alinhando os nossos caminhos e nos fazendo avançar em dias, semanas, meses e ano. Este é o ano onde plantaremos muito e teremos uma colheita abundante para louvor, honra e glória do Senhor. Aleluia! 2026, o ano da presença, juntos. 2026, o ano da presença. 2026, o ano da presença. Vamos tocar o céu. Aleluia! Dar mais um recado para vocês. Hoje é dia 1º de março. No dia 8 de março, nós vamos comemorar o Dia das Mulheres. E, por isso, nós preparamos um mês de programação para as mulheres em nossa igreja. Nós tivemos, na última terça-feira, um culto muito abençoado, que foi o primeiro culto do ano de 2026. E, nessa próxima terça, que é a primeira semana de programação, em comemoração ao mês das mulheres, nós teremos um cine gospel aqui na igreja. Então, eu convido todas as mulheres a estar conosco aqui na terça-feira. Às 20 horas em ponto, nós vamos começar o filme. Convide uma amiga, traga uma amiga. Tem homem aí pensando, eu posso vir? Se quiser vir, vem também, irmão. Pode vir, não tem problema. Mas a programação é para as mulheres, amém? Na próxima terça-feira, nós teremos também uma outra programação. Enfim, cada terça-feira deste mês de março, nós vamos ter programação para as mulheres. E nesta semana, o Cine Gospel. Está aqui reforçado o convite, peço que vocês venham, tragam suas amigas, seus familiares, né? Traga suas filhas mulheres, para que a gente possa ser abençoada, amém? Essa primeira semana tem o tema Missão Despertar, que o nosso coração seja despertado para receber mais de Deus a cada dia em nossas vidas, amém? Eu quero ver vocês aqui. Em nome de Jesus, que vocês sejam liberadas no trabalho, na casa, na família, para que possamos estar juntas aqui com este propósito de despertar. Amém? Até terça. Boa noite, povo lindo de Deus. A graça e a paz. Como é bom estar aqui. Olha para quem está do seu lado e diga, como é bom estar aqui. Eu não sei se você se redescobriu em Deus,
Mas é tão bom a presença de Deus. Este ano é para nós o ano da presença. Diga, tudo que eu quero é desfrutar da presença. Você sabia que não é todo mundo que conhece a sombra do Altíssimo? Lembra do salmista? Quando ele fala da sombra, das águas tranquilas. A sombra fala da paz que excede todo conhecimento e que o diabo não pode tirar de nós. Porque esta paz não é um sentimento. Esta paz é uma pessoa. Esta paz é o próprio Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da nossa paz. A Bíblia diz que o mundo não conhece e não pode receber esta paz. Mas nós conhecemos a Jesus e nos recusamos a viver uma vida atribulada e fora da sua graça e do seu favor. Amém? Então, como é bom nós entendermos isso. Eu desfruto da presença de Deus. Sejam bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui. Eu quero dar boas-vindas também a todos aqueles que estão em casa, que por qualquer razão ou motivo não puderam vir hoje, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão em trânsito, aqueles que estão adoentados. Eu quero deixar aqui essa palavra de paz, de graça, de favor, e que a presença do Senhor possa alcançar estas pessoas aonde quer que eles estejam. O nosso culto é transmitido ao vivo para toda Bragança, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. Tem gente que nos ouve em Portugal, irmãos queridos portugueses que estão nos ouvindo lá em Portugal. Irmãos queridos que nos acompanham lá da Califórnia, Estados Unidos. Irmãos que nos acompanham no Paraguai, Uruguai, Chile. O chileno, temos ali um chileno, não é? Que é o Parra, nosso campeão paulista e brasileiro de jiu-jitsu e Muay Thai. Estou certo? É jiu-jitsu ou Muay Thai? Muay Thai. Qual a diferença, Estevão? O Estevão paga para apanhar lá. Mas é assim, você sabia que a gente só aprende a bater depois que apanha bastante? É ou não é? Aí o Estevão fica com raiva e tenta, bater aí no professor, mas é difícil vencê-lo. Não é? Apanha lá no tatame, apanha em casa. Brincadeira, Bruna é da paz. É um amorzinho. Não? Ele disse que não é não. Misericórdia. Não é? Tem mulher que diz assim, pastor, estou orando, pedindo para Deus me dar paciência. Eu falei, amém, irmão. Porque se Deus me der força, eu mato. Sua graça, né? Então, é bom a gente não aproveitar. A Bíblia diz que não devemos nos aproximar do abismo. Quando a gente vê que a mulher está atacada, é bom a gente ficar sussa. Ela não é de boa. Orando no Espírito, no cantinho, buscando a Deus e aleluia. Amém? Sejam então todos muito bem-vindos aqui. Você que é nosso convidado nesta noite. Você que está nos acompanhando pela internet. Eu gostaria de fazer um pedido a vocês, para que vocês possam assistir durante a semana, pelo menos uma ou duas pregações que estão no nosso canal do YouTube, Igreja da Fé Cristã Oficial. Que vocês possam assistir, dar um like, compartilhar e deixar um comentário. Amém? Que você possa ser usado por Deus para enviar esta palavra para alguém. Porque prisões espirituais são desfeitas
quando a palavra de Deus é pregada para nós. A Bíblia diz assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando eu recebo a palavra de Jesus no meu coração, eu sou liberto daquilo que me oprime, daquilo que me perturba, naquilo que quer me destruir. Então, diz também a palavra: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Brunão, em missão urgente, se dirigindo à nave, para dizer que disparou um alarme. Acho que não. Ele foi beber água. Ele é de Queimados, Rio de Janeiro. Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu tenho uma palavra hoje para trazer para vocês. Deixa eu colocar em ordem aqui as coisas, tá bom? Me permita. Aleluia. Glória a Deus. Pronto. Aí, garoto. Me encontrei. Eu gostaria de dar uma palavra a vocês. Esta palavra fez toda a diferença na minha vida. É tão bom a gente se lembrar daquilo que recebeu de Deus em determinados momentos da nossa vida. Quando eu fiz a introdução do culto hoje e falei de paz, já foi praticamente uma introdução daquilo que a gente vai aprender hoje, porque eu quero falar da presença de Deus. E nós nos empolgamos com uma palavra de encorajamento, damos muitos aleluia, glória a Deus, amém, e a gente fica entusiasmado, muitas vezes na alegria da alma, empolgados. Mas o que Deus quer de verdade com você é relacionamento. Eu vou usar um exemplo feio, mas você me perdoa, tá bom? É o seguinte: emoção é igual diarreia. Vem forte, mas passa rápido. Então não adianta você ter só emoção. Tem crente que vive em busca de emoção, alegria da alma, entusiasmo, empolgação. Você precisa do alicerce, da base, do fundamento da tua fé cristã, para você enfrentar os tempos ruins, os tempos maus. Jesus disse que nós devemos nos preparar para o dia mau, e o dia mau virá, tanto na minha vida como na tua vida. Não temos como fugir do dia mau. A grande diferença é que Deus vai nos dar suporte, vai nos dar apoio para vencer o dia mau. É por isso que temos perseguições, injustiças, ameaças, ataques, confrontos. Mas Jesus nos deu uma palavra: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O que é bom ânimo, biblicamente falando? É você olhar para a palavra e receber no seu coração aquela palavra de vida e esperança que Deus te entrega. Uma que nós conhecemos muito é que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Aí você tira uma foto de manhã e posta, e parece que você é um japonês ou uma japona, tanto que chorou a noite inteira. É ou não é? Não tem maquiagem que disfarce esses olhos inchados.
Tem gente que já chorou tanto que não tem mais nem lágrima para derramar. Mas eu te falo uma coisa. Nós recebemos de Deus uma palavra de vida e de esperança para enfrentar o dia mau. E não tem dia mau que vai roubar a glória do nosso Deus. Porque nós passamos pelo que passamos, pelo deserto, pelo estreito, pelo aperto, e nós trazemos a palavra ao nosso coração, uma promessa que Deus nos entregou. Passarão céus e terra, mas a sua palavra não há de passar. A Bíblia diz que a palavra vai cumprir o propósito para o qual ela foi liberada. E eu quero te falar uma coisa: não foi você que achou a promessa, foi a promessa que te achou. E Deus é fiel. A Bíblia diz que o homem mente, mas Deus não mente. A palavra vai ser confirmada. Mas para isso, o autor do livro de Hebreus nos ensina um princípio: permanecei firmes. Diga comigo, firme. Permanecei firmes na confissão da vossa esperança. Então, como o meu milagre vai acontecer? Não importa o que está acontecendo à minha volta, mas quando eu olhar para o gigante que vem me enfrentar, eu vou dizer verdadeiramente: Jesus vive. Maior é o que está comigo do que aquele que vem contra mim. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Deus me entregou uma palavra, eu vou permanecer firme na confissão da minha esperança. Deus me entregou uma promessa, então eu creio que passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Porque Deus não é homem para que minta e nem se arrependa. Então eu creio firmemente naquilo que Deus me entrega através do Espírito Santo. Ouve aqui, a Bíblia diz que a letra mata. Isso faz referência à palavra que a pessoa recebe sem o Espírito Santo. A palavra sem o Espírito Santo não tem revelação. Quando você recebe uma palavra revelada pelo Espírito, aquela palavra dentro de você se torna rema, poder de Deus. Aquela palavra, antes de colocar você de pé, vai colocar você de joelhos, para você buscar a presença do teu Deus, porque Ele não falha. Este Deus vai te acudir, este Deus vai te estender a mão, este Deus vai te socorrer. Então, você precisa compreender que você não está só, que você não está abandonado, esquecido, posto de lado. Você é importante para Deus, e Deus tem algo que está moldando em você. Por quê? O sofrimento nos molda. Diga isso comigo: o sofrimento me molda. Eu vou te falar uma coisa, eu já sofri muito, não foi pouco não, e eu aprendi muito com as lições que eu passei. O problema é que quando a pessoa passa por uma provação, ela não aprende com os testes, e você precisa tirar lições de tudo aquilo que você passa. Então o deserto nos ensina lições preciosas. O estreito, o aperto, a noite de solidão, o abandono, a injustiça, a ameaça, os ataques. É nesta hora que nós encontramos Deus dentro do nosso quarto. Amados, eu tinha uma coisa na minha cabeça, sabe? Para eu orar, eu tenho que ir na igreja.
eu quero ir lá mais cedo e encontrar um lugar. Geralmente era ali no Tadel, onde eu vou buscar Deus. Um dia, o Espírito Santo me despertou de madrugada e me levou a orar na sala da minha casa, de madrugada. Aí sentei num cantinho do meu sofá, coloquei uma almofada nas minhas costas, coloquei lá um fundo musical para me inspirar de oração. Aí Deus me falou que Ele tinha separado aquele lugar, e durante muito tempo eu não tinha enxergado. Amados, eu me apaixonei por aquele lugar. Eu sinto falta quando eu não oro ali. Deus me leva para lá. Existe um poder magnético que me prende naquele cantinho. Por quê? Porque ali Deus fala comigo, e ali eu falo com Deus. Porque ali eu desfruto da sua presença. E desfrutar da presença de Deus, queridos, não é ter aquelas experiências místicas. Porque tem gente que, se não tiver uma experiência que toca o seu emocional, mística, ele não se convence. Por exemplo, se eu sinto ou não sinto alguma coisa, isso não quer dizer nada. Deus está ali do mesmo jeito. Porque Deus está onde Ele é invocado. Deus está ali porque eu abro a minha boca para conversar com Ele. E eu sei que a minha oração chega ao terceiro céu. E eu sei que anjos sobem e descem com as minhas orações e com as respostas das minhas orações. E você precisa entender que muitas vezes Deus separou também um lugar para você chamar de altar dentro da tua casa. Às vezes você diz: eu não tenho paz aqui dentro. A minha casa não é um pedacinho do céu, é um pedacinho do inferno. E você não se sente bem na tua casa, você não quer ficar na tua casa. Preste atenção, lá dentro tem demônios, e você precisa mandar embora de lá. Porque se a presença de Deus entrar dentro da tua casa, você nunca mais vai pensar assim, e nunca mais vai falar desse jeito. Você vai ter prazer, sabe, de encontrar um cantinho lá para orar. Esses dias eu acordei de madrugada, e no quarto da minha casa tem uma poltrona. E eu falei: poxa vida, a Janaína colocou essa poltrona aqui, eu nunca tinha observado que esta poltrona também pode ser um altar para eu orar dentro do meu quarto. Mas eu oro na sala porque eu gosto de falar, eu falo baixinho. Mesmo quando eu me empolgo, eu falo baixinho. Eu gosto de sussurrar, eu gosto de conversar com Deus, sabe? É uma conversa, diga comigo, é uma conversa. Não é nada formal. Eu não quero impressionar Deus com a minha oração. Eu quero falar que eu sou feliz por conhecê-lo, por viver para Ele, por obedecer a sua palavra, porque tenho temor no meu coração, porque quero andar em retidão e justiça, porque quero agradá-lo acima de tudo. Dizer que Ele é a coisa mais importante, ou alguém mais importante da minha vida. Ele é mais importante do que tudo aquilo que eu tenho, e mais importante do que tudo aquilo que eu sou. Às vezes eu consigo falar bastante, às vezes eu consigo falar pouco, às vezes eu choro muito, às vezes eu choro pouco, às vezes vem aquele espírito que trabalha a minha vida, que mói a minha carne. Gente, é doloroso você ir para a forma. Parece que Deus usa uma marreta de 10 quilos para ver se a gente encaixa. Mas quando a gente sai de lá, a gente sai renovado, a gente sai completamente diferente. Sabe, Deus trabalha o nosso caráter,
a nossa personalidade, o nosso temperamento. Eu me lembro de Jesus quando ele foi orar no Getsemane. Eu acredito que lá era um lugar onde Jesus elegeu para poder orar, falar com Deus. Então Jesus, acredito eu, que ia muitas vezes para lá. E lá no Getsemane, que era um lugar onde se moía as oliveiras, os frutos, né, das oliveiras, a azeitona. Ali Jesus foi para ser moído. A Bíblia diz que Jesus, ele chegou ali muito angustiado na sua alma. Lu, dá uma força para mim, minha filha. Jesus, ele chegou muito angustiado na sua alma, ali no Getsemane. Aí ele vai orar. E depois que ele ora, diz a Bíblia o seguinte: ele se levanta cheio de coragem e diz assim: estou pronto. A mamãe vai junto, ou papai, vai junto um pouquinho lá, papai, com ele. Isso, príncipezinho. Ele vai ser pregador. Quando fala muito assim no culto, vai ser pregador, tenho certeza. Fica à vontade, viu? Então, ele chegou de um jeito para orar e saiu de lá de outro jeito. Chegou muito angustiado na sua alma, mas saiu de lá dizendo: estou pronto. Foi a hora que ele foi preso e levado para ser torturado e depois crucificado. Então quero te falar que como é bom, sabe? Você encontrar um lugarzinho para você buscar a Deus. Você pode fazer isso no jardim de oração. Eu quero parabenizar o Lucas, que essa semana ele deixou muito bonito o nosso jardim de oração. Está pronto para receber você. Você pode vir 1, 2, 3 vezes por semana, quando você quiser. Fica ali 15 minutos, 20 minutos, meia hora, quanto tempo você quiser. Deixa eu te falar uma coisa: todo namoro começa curto, mas depois a coisa vai ficando séria, e a gente quer ficar mais tempo. Eu me lembro que, acredito eu, que a oração mais longa que eu fiz foi de 8 horas. Mas por outro lado, você pode aprender uma lição. O mais importante não é quanto tempo você ora, é a qualidade do tempo que você passa com Deus. Lembra daquela ilustração que tinha uma igreja no interior e o senhor ia todo dia na hora do almoço na igreja. Aí ele chegava lá no fundo da igreja, tirava o chapéu, colocava no peito e se dirigia até o altar. Aí ele ficava milésimos de segundos e ia embora. Aí o pastor ficou incomodado com isso, porque todo dia ele ia para a igreja e todo dia ele fazia a mesma coisa. Aí o pastor falou para ele: escuta, o que é que você vem fazer na igreja todo dia na hora do almoço? Ele falou: eu venho orar. Ele falou: mas que oração esquisita, que oração rápida, que oração é essa? Eu chego aqui, chego no altar e falo assim para Deus: oi Deus, aqui é o Zé, e vou embora. Era a oração dele. E nós nem fazer isso. Oi Deus, aqui é o Chico. Oi Deus, aqui é a Malu. Oi Deus, aqui é a Fia. Oi Deus, aqui é o Dani. Oi Deus, aqui é a Nilma. Oi Deus, aqui é a Nice. Oi Deus, aqui é a pastora Márcia. Oi Deus, aqui é a Fábia. Oi Deus, aqui é o Leandro. Obrigado porque a pedra saiu do meu rio. Aleluia. Esse menino sofreu muito essa semana. Dizem que dói mais do que a dor de um parto, é ou não é? Ele teve trigêmeos.
tanto que doeu. Mas Deus é fiel, filho. A esposa falou comigo: pastor, não abre vaga no hospital para ele ser internado. A gente orou, eu acho que depois de uns 10 minutos abriu. Foi ou não foi? Tem que esperar mais um bocadinho, né, até arrumar a cama, né? Mas é assim, você precisa aprender a ter esse convívio com Deus. A irmã Nair tem um quarto de oração lá na casa dela. Um dia, quando eu fui lá, a primeira vez, ela foi nos apresentar a casa. E quando eu fui entrar no quarto, ela falou: não! Congelei. Eu falei: o que foi, irmã? Ela falou: tira os sapatos dos teus pés, porque esse lugar é santo. Não é? Se a gente sabe dessas coisas, a gente não põe nem a meia furada no dia, é ou não é? Mas é lindo isso. Sabe, nesta noite Deus está te chamando para um nível de relacionamento profundo. Sabe por quê? A gente de repente está na beira do rio, batendo os pés, se sujando de lama, ao invés da gente nadar abraçadas, porque tem um mundaréu de água nos esperando. E às vezes a gente se contenta com tão pouco. Sabe aquela vida espiritual rasa que a gente tem? Você tem que buscar este Deus de relacionamento para conhecê-lo. Porque quando você faz isso, tem coisa que você não vai precisar nem pedir. Acontece automaticamente por conta de um relacionamento. Por exemplo, às vezes eu ouço alguém falando perto de mim alguma coisa, que precisa de algo. E eu tenho ali um relacionamento de irmão, de comunhão, de amizade com aquela pessoa. Eu guardo. E eu faço de tudo, de repente, para agradar, para comprar, para dar de presente. E a pessoa fica assim feliz, porque ela não esperava, não é meu aniversário. Mas quem disse que a gente só agrada no aniversário? Esse é o nosso mal. Por exemplo, eu prefiro que você seja um bom crente o ano todo, não só no dia do meu aniversário. Uma mãe, ela prefere que você lave a louça no domingo que você vai lá comer, do que só no dia do aniversário dela. O pai, ele prefere que você lave o carro dele durante o ano, não só no dia do aniversário. Então, o que é isso? É percepção. Diga comigo, percepção. Então você precisa ter essa sensibilidade para se aproximar de Deus, porque quando você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Tudo que vocês estão precisando, não é chegar, pedir, clamar, suplicar, implorar, é relacionamento. Como é que você começa o teu dia? Deus, obrigado, porque mais uma vez acordei. Obrigado por mais um dia sobre a terra dos viventes. Deus, eu quero acreditar que esse meu dia vai ser muito abençoado, porque a tua palavra diz: querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Eu creio que vai cair por terra todos os ataques do inimigo, porque maior é o que está comigo do que aqueles que estão no mundo. Eu acredito, Deus, que tu és Jeová Rafá, é o Deus que cura, é o Deus que sara, o Deus que liberta, o Deus que prospera, o Deus que abençoa. Me dá discernimento para eu ter um dia na tua presença, e que tudo possa glorificar o teu santo nome. Eu me lembro
que quando eu não tinha carro, eu precisava ir para o Parque dos Estados, porque durante um tempo a nossa igreja foi lá. E eu ficava esperando o ônibus ali naquela parte coberta da rodoviária nova. O ônibus deveria passar por ali, mas ele passou direto e me deixou. A vontade era de marcar o número do ônibus, de denunciar o motorista. Às vezes a gente não sabe, né, se o demônio entra na gente ou a gente entra no demônio, não é? Mas de repente, se você não toma cuidado, sai um e entra mais 7. Aí, eu disse assim: Deus, tu sabes de todas as coisas, está nas tuas mãos, o Senhor pode preparar uma carona para eu ir para a igreja. Acabei de falar, passou um conhecido que trabalhou comigo na rádio. Ô Alberto, o que está fazendo aí? Eu falei: estou esperando o ônibus para ir para a igreja. Ele falou: entra aí, eu te levo. Aí expliquei para ele, passou o ônibus, mas ele não entrou aqui. Até o ímpio diz assim: vai ver que era para eu te levar. Aí eu entendi a mensagem, eu comecei a pregar para ele, a falar do amor de Deus para ele. Percebeu que ao invés de você se irritar, se você está na presença de Deus, você vai descobrir qual o propósito de Deus, transformar a maldição em bênção. De repente o socorro não chegou ainda, você diz: Deus, eu estou esperando socorro, né Malu? Socorro não chegou ainda, mas eu creio que a minha bênção já está a caminho. Você já experimentou glorificar a Deus no caos? E como que começa a Bíblia a ser escrita? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre o caos, sobre as águas. E disse Deus, preste atenção, quando o milagre aconteceu? Quando Deus abre a boca e começa a chamar as coisas que não são como se já fossem. É um princípio que você precisa aprender. Não reclama, não murmura, não choraminga, não blasfema. Abre a boca e começa a profetizar a bênção. Deus, eu estou à espera de um milagre. Deus, eu creio nesse milagre. Nada vai roubar do meu coração esta fé. Eu sei que a minha bênção está a caminho. Eu creio no milagre da última hora. Amém? Sabe onde que o diabo rouba a bênção da gente? Quando a gente deixa o desânimo entrar, a revolta entrar, a crise entrar. Lembra de Jesus no barco? A Bíblia diz que Jesus dormia enquanto uma terrível tempestade estava acontecendo. Sabe por que Jesus dormia? Era maior o que estava dentro de Jesus do que aquilo que estava fora de Jesus. E você tem que tomar cuidado com isso. O que está ocupando o teu coração é maior o que está aqui dentro do que o que está lá fora, ou é maior o que está lá fora do que está aqui dentro? Quando acordaram Jesus por conta da tempestade, porque eles ficaram com muito medo do navio afundar, do barco afundar, aí Jesus chega e diz assim para o vento. Olha só, eu gosto dessa tradução que eu vou falar para vocês. Ele chega para o vento e diz assim: cala-te, cala-te, cala-te. Mas vento fala,
Vou te perguntar: os teus problemas e dificuldades e lutas falam na tua mente? E Jesus diz para o vento: cala-te, porque aquela tempestade estava falando com os discípulos. Cala-te! E diz a Bíblia que o vento se acalmou. Aí os discípulos compreenderam quem é que estava ali com eles. Preste atenção: há momentos na tua vida que você vai dizer para o problema, dificuldade e luta: cala-te, porque eles estão falando com você. Eles querem te convencer que a palavra de Deus não vai se cumprir na tua vida, de que a promessa não vai chegar até você. Mas uma coisa eu sei: se Deus é por nós, quem será contra? Você precisa crer. Tudo que você precisa é crer. Mas como que você vai desenvolver essa fé forte e poderosa? Se sujeitando a Deus. Lembra que eu disse que o namoro, ele começa às vezes com uma conversa. Daqui a pouco os encontros se intensificam. Daqui a pouco sai do namoro e entra no noivado. Daqui a pouco um casamento. E tudo começou como? De forma tímida. Você só tem que começar a orar do teu jeito. Você só tem que começar a ler a Bíblia. Você só tem que começar a fazer o devocional, e pode ser do David Leonardo. Começa e não para. Você sabia que todos nós somos bons para começar? É ou não é? Somos bons para começar tudo na vida, mas somos péssimos de conclusão. No meio do caminho a gente desiste. É por isso que Abacuque diz assim: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Porque quando vem o desânimo, às vezes a tristeza, às vezes a chateação, às vezes o aborrecimento. Diga comigo assim: lidar com gente não é fácil. Você sabia que a maior parte dos nossos problemas, pelo menos 70%, é relacionado a gente. 30% é relacionado com o espiritual. Às vezes o diabo nem tem culpa, você quer botar a culpa nele. Então quando você começa a orar, buscar a Deus, você se torna uma pessoa diferenciada. Você começa a ficar mais forte. Aquilo lá que mexia com o teu psicológico, não mexe mais. Aquilo que de repente era destrutivo para a tua alma, não te afeta mais. Eu me lembro como eu era. Amados, eu não era sensível, eu era hipersensível. Às vezes a raiz quer voltar, né? Ontem eu estava fazendo a janta. Aí a Jana, eu puxei um assunto com a Jana. Aí a Jana não deu muita bola. Aí eu fiquei quieto. Aí ela falou: você se zangou? Você anda muito sensível ultimamente. Se nós não tomamos cuidado, a raiz volta. Mas graças a Deus a gente não tem essa de ficar amarrado um com o outro, não. Aí ela falou assim: me desculpa, eu vou procurar te dar mais atenção. A psicologia ajudou em alguma coisa. A humildade dela está sendo construída, vai levar um tempinho, mas glória a Deus. Mas ela já está muito melhor do que era. É verdade. Ele conhece mais minha esposa do que eu. Mas é assim com toda esposa, não é?
Já deu para perceber quem manda em casa. Sabe aquela coisa, antes de responder, o camarada dá uma olhadinha assim. Sua esposa é uma bênção, né? Casadinha 3 meses? Tá vendo, irmãos? Hoje em dia, o rato é amigo do gato, o cachorro é amigo do gato, os valores mudaram, o poste faz xixi no cachorro, a grama cresce de cima para baixo, tanta coisa mudou, não é? Mas é assim, ó, para conviver com o bicho homem, é diferente. A mulher tem que ter um jogo de cintura. Então, sabe, quando a gente está cheio de Deus, a gente aprende a dizer assim: me desculpa, amor. Tem gente que fala vida, né? Me desculpa, vida. A Leise já pediu perdão para você alguma vez? Já? Não convenceu, não. Franziu a testa. De acordo com a leitura, ele franziu o músculo direito, onde ele oprimiu o nervo 4A3. Já, né? E você? Quem que pede mais perdão? É você ou ela? Vocês dois. Tá bom. Você está empatado o jogo, tá ótimo, não é? O duro quando a mulher é corintiana e ela começa a dizer assim: eu, sempre é campeã. O último jogo foi sofrido, hein, Fábio? Vou continuar. Mas vocês ganharam? Perderam depois? Eu sei de um aí que vocês tinham ganho nos pênaltis, mas depois perderam? Puxa vida, hein? Vejo que tu és profeta, Senhor. Quem que está na final? Hã? São Paulo e? São Paulo e? Quem? Quem que está jogando hoje? São Paulo e? Palmeiras. Por isso que teve um monte de gente que não veio hoje no culto. Se fosse o Corinthians, o Parra não vinha. Ele está quietinho lá, ó. Você sabe que teve uma igreja que o baterista, ele estava assim com o celular assistindo o jogo, você acredita? Tocando com uma mão só. E de foninho. Olha que misericórdia. Enfim, amados, como disse a Fábia querida, vamos voltar à palavra. Qual foi o Deus que te apresentaram? Qual foi o Deus que te apresentaram? Quem é Deus para você? Tem gente que fala: Deus para mim é Deus. Se a gente tem relacionamento com Deus, Deus não vai ser só Deus para nós, Ele vai ser Pai. Quando a palavra fala Abba, Pai, significa Paizinho. Imagina o nível de intimidade para a gente chamar o nosso Pai de Paizinho. Abba, Pai. Jesus, ele se relacionava com Jesus se relacionava com Deus apenas como Pai. Quando ele estava crucificado, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ali é uma outra situação. Mas o relacionamento com ele, com Deus, era como Pai. Deus precisa ser Pai para você. E você sabe que quem não teve um pai de verdade, não estou dizendo de um pai ausente, que não se importa com você, que de repente nunca te amou, porque quem não teve essa figura paterna tem dificuldade de se relacionar com Deus, como pai. É inconsciente, ele transfere. Agora, quando você começa a conhecer Deus de verdade, e você percebe que esse Deus, Ele cuida de você nas pequenas e nas grandes coisas. Primeiro você vai ver
pequenas coisas acontecendo. Se você tiver fé para pequenas coisas, você vai ver grandes coisas. Por que pequenas coisas? Por exemplo, se eu vou para uma academia, eu não posso, por exemplo, exagerar no peso para treinar. Eu tenho que começar a passar vergonha com a barra. E a gente pega só a barra e a gente ainda faz pose de... Passa a gente perto, a gente fica com vergonha. Mas nós somos iniciantes. Todo mundo começou assim. Começou talvez com uma barra. Para ir se condicionando, se fortalecendo e depois aumentando o peso. Agora tem gente que não tem orientação, chega lá e quase se mata na academia. Ou é teimoso. Tem lá um instrutor, um treinador, mas ele quer fazer do jeito dele. Ele quer músculo do dia para a noite. A paz do Senhor, irmãos. Falei cadê o Gustavo, tá aí? Falei pro Gustavo parar de tomar veneno de rato. Porque não pode, não é pá. Senão a gente para de usar, murcha tudo, não é? Desaba tudo. Derrete tudo. É brincadeira. Mas isso é sério, amados. Então tudo começa assim devagar. Lembra que eu falei da oração? Às vezes é um oi. Às vezes é uma conversa. Às vezes você troca uma ideia. Às vezes você vai muito irritado falar com Deus. Deus, hoje eu estou muito irritado. Hoje fizeram uma injustiça comigo. Hoje eu perdi o emprego. Hoje mentiram contra a minha pessoa. Hoje levantaram uma calúnia. Deus, 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 Deus. Aí daqui a pouco o Espírito Santo vem e diz: Deus, eu quero perdoar quem fez isso contra mim. Eu quero perdoar quem se levantou contra a minha vida. Eu quero dizer que eu amo Ele pela fé e que eu perdoo em nome de Jesus. E não vou deixar descer no meu coração. Isso não vai me estragar. É o poder da oração. Perceberam? É assim que funcionam as coisas. Agora, qual a sua relação com Deus? Qual a tua relação com Ele? Eu vou dizer. Nós temos aqui muitas pessoas, mas pouquíssimas se relacionam com Deus de verdade. Eu estava há pouco lá na entrada da igreja e chegou o filho do Jesus. E ele estava segurando a Bíblia que ele ganhou. A mãe perguntou: meu filho, o que você quer ganhar de presente? Ele disse: uma Bíblia. Quantos anos ele tem? 7 aninhos. Vai fazer 7 anos. Pediu uma Bíblia. Pergunta para o teu filho o que ele quer ganhar. Ele vai dizer: PlayStation. Está quanto agora? Que eu nem sei. 5. E ele já quer um pacote de jogos. Pergunta para o teu filho o que ele quer ganhar. Mas ele disse: eu quero uma Bíblia. E eu fiquei emocionado quando eu vi ela na internet, empacotando a Bíblia para dar de presente para ele. E mais ainda, quando ele abre e diz assim: é uma Bíblia! Tem criança que fala: ah, é uma Bíblia. Só deu uma Bíblia para mim. Não tinha outra coisa para me dar, não. Uma Bíblia. O que eu vou fazer com uma Bíblia? Tinha um irmão que estava estudando medicina. E o sonho dele era ganhar um carro. E ele tinha dito para o pai que carro ele queria. O carro dos seus sonhos. Aí o pai deu para ele, no dia que ele se formou, uma Bíblia.
E ele pegou essa Bíblia, nunca leu. Ele pegou essa Bíblia, nunca abriu. E o pai dele veio a falecer. O pai dele morreu. E ele se sentia assim muito injustiçado, porque ele acreditava que o pai ia lhe dar um carro quando ele se formasse. Ele fez de tudo para se formar, para ser um bom aluno, tirar boas notas. E o pai dele morreu. Quando o pai dele morreu, ele procurou consolo na Bíblia. Depois de alguns anos, ele ganhou a Bíblia, nunca olhou a Bíblia. O pai dele morreu, ele procurou consolo na Bíblia e foi abrir a Bíblia. Quando ele abriu a Bíblia, tinha uma carta dentro da Bíblia. A Bíblia que ele nunca abriu, a Bíblia que ele nunca leu. Tinha uma carta dentro daquela Bíblia. E a carta dizia assim: meu filho, eu quero dizer que você é muito amado e motivo do nosso orgulho. Estou te dando um cheque no valor do carro dos teus sonhos, para que você compre e seja feliz. Deus abençoe. A bênção dele estava dentro da Bíblia. A tua bênção está dentro da Bíblia. Você nunca abriu a Bíblia, você nunca leu a Bíblia, você nunca meditou na Bíblia, você nunca confessou a Bíblia, você nunca estudou a Bíblia, você nunca pesquisou a Bíblia. A tua bênção está dentro da Bíblia. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quem não conhece a Bíblia não conhece a Deus, e quem não conhece a Deus não conhece o poder de Deus. Vocês percebem que o nosso relacionamento não existe. Se você não ora, não existe. O que é oração? É conversar. Imagina um relacionamento. Por que casamentos acabam? Acabou o diálogo. Agora o que existe? Monólogo e duólogo. Sei lá o que. Acabou. Acabou o que? Relacionamento. Acabou o que? Amizade. Acabou o que? Intimidade. Vocês perceberam que com Deus é a mesma coisa? Aí tem gente que fala: pastor, eu oro e Deus não responde. Preste atenção. Você não conhece o irmão direito. Ele não faz parte do seu círculo de amizade. Ele não é próximo. E você precisa de 5 mil reais e vai pedir para ele. Ele vai te dar? Não. Você é um estranho na igreja. É um estranho para ele. Mas, quando de repente você é íntimo, é amigo, e a Bíblia diz que existem amigos mais chegados que irmãos, aliançados. Aí, você fala: viu, eu preciso de um socorro, de 5 mil reais. Ele fala: só 5, 10 mil ajuda? É assim. Agora, o nosso problema é não ter comunhão com Deus. Por exemplo, olha a diferença. Tem muita gente aqui que conhece o Neymar. Conhece ou não? Se eu pedir para levantar a mão, todo mundo vai levantar a mão. Todo mundo conhece o Neymar. Mas se você for lá tocar o interfone do condomínio e dizer que quer jantar com ele, ele vai te receber? Não, por quê? Porque ele não te conhece. Imagina Jesus, ele diz que no grande dia vai dizer para muitos: não vos conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Não vos conheço. Mas para alguns ele vai dizer assim: adentrai para o meu descanso eterno, servo bom e fiel. Então você precisa começar a orar. Aprenda a orar. Como é que você aprendeu a andar? Andando. Eu não sei se você sabe, mas você levou altos capotes. Caiu de cabeça, machucou o coco, fez galo na testa. Quase matou a mãe do coração. O pai geralmente não liga muito, né? Não, isso não é nada, isso não é nada, não é nada. Agora a mãe fica desesperada. A minha mãe era supersticiosa. Ela pegava a faca e fazia uma cruz do galo. Com quê? Com quê? Ela quer recomendar ainda. Diga, mamãe, assim: estou liberta.
Vocês percebem isso? A gente incorpora tantas superstições e crendices na nossa vida, mas a gente não traz a palavra de Deus para o nosso coração. Então, se fosse para você aprender a andar depois de grande, você não ia andar nunca. Por quê? Por causa do medo. Eu tenho medo de cair, eu tenho medo de ralar o joelho, eu tenho medo de bater a testa, eu tenho medo de machucar o coco. Você tem que ser mais corajoso. Estou conversando com o Parra uma vez, algumas vezes. E ele falava como que era entrar no ringue para lutar com um oponente, muitas vezes mais cotado do que ele. Sabe aquela coisa de Davizinho e Golias? Mas já que ele estava ali no, como é que chama? Tomu. Oi? É ringue mesmo? Quando ele entrava lá no ringue, ele fazia a coisa acontecer. Às vezes, você tem vontade de sair correndo, não é? Eu sou assim, gente. Comigo, se for na bronca, é mato e morro. O corpo mata, o corpo morro. Comigo é assim. Minha mãe ensinou, é melhor um covarde vivo do que um valente morto. E é nós. Tá tudo certo. Mas eu imagino a tensão que é, né, pá? Não é? Aquela cobertura. E se a gente apanha escondido, tudo bem, mas ali câmera filmando, vai transmitir para todo o Brasil, não é? Eu tenho um amigo que foi para o programa do Silvio Santos. E foi difícil para chamá-lo para participar do programa. Até que ele pegou o Silvio Santos pelo braço e disse: Silvio, eu venho tantas vezes lá do Paraná e eu perco a viagem, me chama hoje. Aí o Silvio Santos acabou chamando ele. O camarada começou a cantar e já foi gongado. E era dia do aniversário da mãe dele. Foi o presente que ele deu, passar vergonha nacional. Então, ele ligou não sei quantas vezes lá para a produção do programa para não passar a gongada da Aracide Almeida. Mas não teve jeito, né? A audiência do programa estava nisso. Tristeza de uns, alegria de outros, não é? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não importa o que é que você tenha que enfrentar, em frente, leve Deus no teu coração. Quando o gigante disse assim para Davi: você pensa, o que você pensa que eu sou? Vem contra mim com paus e pedras. Aí Davi, ele fala: eu vou contra ti em nome do Deus vivo e incircunciso. Quer dizer, eu tenho aliança com Deus, você não tem. Hoje eu vou te matar, vou cortar tua cabeça e dar para as aves de rapina comer. Ele não levou nem espada, ele teve que usar a espada do Golias, e o Golias era um gigante, a espada dele era muito pesada, quase ele não conseguiu segurar. Mas a cabeça do gigante foi o troféu, porque estes gigantes eram inimigos de Deus, já tinha destruído todos os valentes do exército de Deus, ninguém mais queria enfrentar o gigante. Preste atenção, tem guerra que só aqueles que estão cheios de Deus vão enfrentar e vão vencer. E a gente tem que ter essa fé de Davi, ir para cima, sabe? Mesmo que amarelos, a gente vai, não é? Eu já expulsei demônios, eram legiões. Como é teu nome? Legião. E ele falava: você está com medo de mim? Eu falei: eu não. Deus me deu espírito de coragem, ousadia, intrepidez e valentia. Está amarrado, sai! E assim, ó, lá dentro estava balangando, tremendo. Mas aqui fora você tem que mostrar que não é assim na luta, o Parra. Já dá aquela olhada, não é? Na sua modalidade tem essas olhadas também ou não? Tem, né? A pesagem, tudo, não é? Que naquela hora, não é? Já tem que fazer cara de mal, não é? Faz cara de mal. Eu não sei fazer cara de... Tem gente, não é? Tem uns irmãos que nem precisa fazer força, né? Já tem cara de mal. Olha para quem está do teu lado, vê se ele tem cara de mal.
Não, tem umas esposas aqui, meu Deus, nessa hora nem ri, Jesus da glória. Mas você sabe de uma coisa? Muitas vezes a pessoa, ela ganha a guerra fora do ringue. Com a postura, com o perfil, com o comportamento. Olha só, vou entregar uma frase para vocês. Aqueles que temem perder, já está vencido. Foi bem interior mesmo, não foi? Aquele que teme perder, já está vencido. É muita convivência. Tem muita gente que não está mais online com Deus. E até na igreja. A gente está online com o mundo, não está online com Deus. Você precisa voltar a orar, jejuar, ler a Bíblia, vir para os cultos, porque nós estamos enfrentando tempos sombrios. A Bíblia fala de rumores de guerra. Nós já estamos aí à beira de uma terceira guerra mundial. E não queira saber o que uma terceira guerra mundial pode produzir na economia mundial, global. A igreja está brincando de ser igreja, mas uma coisa é séria. Deus está se movendo com grandes despertamentos ao redor do globo, ao redor do planeta, ao redor da terra. Muitos estão se convertendo. Muitos estão buscando a Deus. Um avivamento está sendo anunciado nos campos das faculdades dos Estados Unidos, Inglaterra, onde o evangelho estava morrendo. Eles estão indo para as ruas, para as praças. É impressionante o que está acontecendo. Só que o Brasil talvez nunca tenha experimentado um avivamento. O povo do Brasil não se prostra, não se dobra, não põe o rosto em terra. E vai chegar uma hora, amados, que nós vamos ser forçados a fazer isso. Quando nós estudamos sobre geopolítica, nós ficamos aterrorizados como as coisas estão sendo conduzidas no Brasil. Não sei se é verdade, mas dizem até que tem uma base chinesa e do Brasil lá na Bahia. Se tiver, Jesus da glória. O Brasil, em vez de não quer se posicionar, fica quieto, mas vai falar contra Israel e contra os Estados Unidos. Jesus, só Deus para nos guardar, amados. Prepara o estilingue. Não é? Que eu não sei o que pode acontecer. Aí vai chegar uma hora que você vai se lembrar, igual a pandemia. Quando a gente falava, né, que as igrejas podiam fechar. Não, imagina, a Constituição garante o direito de culto. Direito de culto. Muitos pastores e padres foram presos porque estavam fazendo cultos e missas. A gente tinha que ter um pessoal restrito aqui, todo mundo de máscara. Meia dúzia só, para a gente transmitir o culto ao vivo. Não podia fazer culto. Quando na história do mundo a gente pensou que isso poderia acontecer? Amados, nunca. Mas pode ter certeza que isso só foi uma preparação para aquilo que está por vir. Então a gente, como igreja, precisa orar muito, amados, para que Deus possa cumprir o seu propósito em nossas vidas. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados.
Quantas vezes quis eu ajuntar teus pintinhos como galinha ajunta os seus pintainhos ou os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Outro dia, eu encontrei na internet uma cena que me comoveu. No meio da chuva, no meio do quintal barrento, uma galinha, ela cobria os seus pintinhos para que eles não tomassem chuva. Emocionante, tocante, marcante. Jesus está dizendo: quantas vezes eu quis fazer isso com vocês. Obrigado, filho. Quantas vezes eu quis fazer isso com vocês. Quantas vezes. Mas vocês não querem. Deixa eu cuidar de vocês. Deixa eu enxugar as lágrimas dos teus olhos. Deixa eu tirar a aflição da tua alma. Deixa eu trazer conforto ao teu coração. Deixa eu te dar uma direção. Deixa eu te dar apenas uma palavra. E serás curado, sarado, liberto, restaurado, vitorioso. Basta que digas apenas uma palavra. Mas nós nos fechamos. Nós nos fechamos. Vamos ficar de pé um pouquinho. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Oh, recalamanaiasa. Xericanda lá na súria, anda lá naias. Pai, aqui está o teu povo. O teu povo recebeu a tua palavra. O teu povo recebeu aquilo que o Senhor entregou para eles esta noite. Encontra, Pai, esta pessoa que precisa de um alento, de esperança, de vida, de graça, de favor. Encontra, Senhor, esta pessoa. Fala com ela. Fala com ele. Deus tem algo preparado para você. Se mexa. Saia da onde você está. Deus deu uma palavra para Abraão. Sai do meio da tua parentela. Muitas vezes você tem que sair da onde você está para poder viver o que Deus tem preparado para a tua vida. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus fazer o que precisa ser feito. Deus, Ele vai te despertar para um novo tempo profético. Deus está te chamando para uma vida de relacionamento, intimidade, amizade. Diga sim para Deus. Muitas das bênçãos que você procura vai chegar com a aliança, com a intimidade, com a entrega, com a consagração. Diga não para o mundo, diga sim para Deus. Tenha o teu altar preparado, o teu lugar de oração, o teu lugar de quebrantamento. Chora ali com Ele. Rasga o teu coração e espera, porque o propósito vem, ele se cumprirá. Oh, requei calabassori anda lá nasci. Talvez você pense que a resposta, a saída e a solução ainda está muito longe. Deus, eu preciso do meu milagre para ontem. Deus, move as águas, pelo amor de Deus. Faz alguma coisa. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Espera. Confia e descansa. Espera, confia
e descansa. Espera, confia e descansa. Espera, confia e descansa. Fala com Deus. Conta para Ele hoje o que está afligindo o teu coração. Conta para Ele porque Ele está sangrando. Conta para Ele o porquê das insônias, porquê das noites mal dormidas. Conta para Ele o porquê da preocupação, do medo e da insegurança. Conta para Ele o porquê do desânimo, o porquê que você desistiu de tudo. Conta para Ele o porquê que você jogou a toalha. Conta para Ele. Hoje é dia da tua libertação. Deus está tocando nas tuas emoções, nos teus sentimentos. Deus vai abençoar você na tua vida afetiva, na tua vida profissional, nos teus projetos, nos teus negócios, na tua empresa. Deus vai te abençoar na tua vida cristã, ministerial. Deus vai te abençoar no teu chamado. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, com este meu irmão. Fala, Senhor, com esta minha irmã. Socorre. Diz a tua palavra que tu és o socorro sempre bem presente no momento da angústia. Oh, recalabassurianda lanassirialabassur. Oh, re calabas. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor. Em Teus braços é o meu descanso. No começo, a igreja seguro estou nos braços. Seu amor
você. Em teus braços Declare. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Abba. Em teus braços é o meu descanso. 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 Vocal. Em teus braços é o meu descanso. 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 Glória a Deus. Pode sentar um instante só. Antes de irmos embora, nós vamos entregar a nossa oferta. Eu não sei se você sabe, mas oferta também é culto. Oferta também é adoração. E o que nós entregamos para Deus não é aquilo que sobra, aquilo que dá, ou qualquer coisa. Nós oramos e pedimos para Deus nos entregar uma semente para abençoar a sua obra. A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Aqueles que têm semeado têm tido grandes colheitas. Que você possa viver o rompimento daquilo que você está vivendo. Pode ser escassez, crise, inadimplência, lutas na área financeira. Você que teve perdas, prejuízos terríveis, que foi passado para trás, traído nos negócios. Ali, ó, querida. Sempre estejam atentos. Então, amados, uma coisa eu sei: quando nós temos esse coração disposto a abençoar a casa de Deus, Deus também abençoa a nossa casa, Deus também visita a nossa casa. E esta palavra é principalmente para você que tem um processo na justiça, que está parado. Você que teve um prejuízo terrível e não sabe como sair desta situação. Você que precisa de um milagre. Esse momento é um momento onde nós depositamos a nossa fé para que Deus possa intervir de forma sobrenatural e fazer alguma coisa por nós, porque muitas vezes nós já não sabemos como fazer. Eu quero dizer que Deus pode te
prosperar. Deus pode fazer algo tremendo. E você vai viver o sobrenatural de Deus. Mas quando você ouve uma palavra dessa, olha que bonitinho. A mídia perdeu essa. Pode trazer, pode depositar no altar, confiante de que se Deus é fiel, de que você vai ter uma resposta, de que Deus vai estar fazendo algo não muito longe destes dias. Se você não é dizimista, volte a dizimar. Se você não é ofertante, se você não é dizimista, dizime. Se você não é ofertante, oferte. Se você parou, volte a entregar e creia que Deus tem um milagre para você. Mas você não faz só para receber alguma coisa. É claro que aquele que planta vai ter colheita. Isso é bíblico, é uma lei espiritual. Mas nós plantamos porque nós amamos o reino de Deus, amamos a sua obra, o Evangelho. E o nosso propósito de estar aqui é gente, pessoas, almas, vidas. E nós queremos que muita gente seja salva através dessa semente, dessa oferta que entregamos. Separe o teu melhor. A nossa ceia é semana que vem, Everaldo? É isso? Deixa eu dar uma olhada aqui. É 8? Amados, esse mês foi até o dia 28. Então semana que vem nós temos a ceia. E na ceia nós trazemos uma oferta especial. Deixa Deus falar no teu coração. Deixa o Espírito Santo testificar. E olha, saiba você que quando você se sacrifica pelo reino, Deus ele vai abrir portas, aplanar os caminhos, estabelecer aquilo que humanamente com os nossos braços de carne não conseguimos. E as bênçãos de Deus são abrangentes. Amém? Vamos ficar de pé. Então venha preparado semana que vem no culto de domingo, Santa Ceia, para nós entregarmos uma oferta para o Senhor. Amém? Você que nunca entregou nada, entregue pelo menos uma oferta de R$50. Aí você vai ver o que Deus vai fazer. Vou contar o testemunho de um irmão. Eu morava ainda na Rua Primavera. Quando ele veio para a igreja, ele disse: pastor, eu não concordo com esse negócio de dízimo e oferta. Então eu não dou dízimo, não dou oferta. Eu disse para ele: só não se ofenda, porque nós temos um momento no culto que nós falamos sobre o assunto. Mas é voluntário, quem quiser entregar, entrega, quem não quiser, não entrega. E um dia ele apareceu em casa com um envelope pardo, grande. E eu disse: o que é isso? Ele falou: Deus tem me abençoado tanto, pastor. Deus tem me abençoado tanto, que se eu não entregar para Deus o meu dízimo e a minha oferta, eu estou sendo injusto. Eu fiquei até assustado com a oferta que ele entregou para Deus. Sabe, é isso que vai acontecer com você. Você pode estar atravessando hoje o deserto, vergonha, apontar de dedos, humilhação em casa, parentes, conhecidos. Talvez você com situações aí de ordem de despejo, financiamento atrasado, quase perdendo o carro. Muitas vezes adoentado, não tem nem como fazer o tratamento, exames, comprar remédios. Eu quero te falar uma coisa: Deus ele quer mudar isso na tua vida. E eu creio que você vai viver um novo tempo. Você precisa de um recomeço. E eu creio que Deus tem poder para fazer isso. Amém? Pai querido, nós oramos e pedimos para que a tua bênção seja sobre cada dizimista e ofertante desta casa. Eu quero pedir que o Senhor encontre também aquela pessoa que ama a tua obra e que está passando por momentos difíceis. Em nome de Jesus, libera, Senhor, sobre a vida dela um livramento, um milagre, uma bênção. Senhor, faz o que esta pessoa precisa que seja feito. Libera, Senhor, para que ela viva outra realidade em nome de Jesus. Abençoa, Senhor. Abençoa aqueles que puderam dizimar e ofertar, aqueles que não puderam.
aqueles que não quiseram. Abençoa, Senhor. A tua palavra diz que tu mandas a chuva para os justos e injustos. O sol brilha para todos. E que a tua bênção, Senhor, seja sobre cada um que está aqui e que nos acompanha pela internet. E que em breve estas pessoas possam dar o seu testemunho de fé dos grandes milagres que vão receber, em nome de Jesus. Eu abençoo o Senhor, aquele que entregou a oferta do trabalhador comum. Muitas vezes, a oferta das mãos calejadas, do suor do rosto, do corpo cansado. Abençoe, Senhor, a oferta do empresário, do empreendedor, do comerciante, do negociante, do profissional liberal, do autônomo. Abençoe, Senhor, a oferta da viúva pobre. Honra os teus filhos. Abençoa a tua igreja. E te entregaremos todo louvor, honra e glória. E todos digam comigo, amém. 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 Graças a Deus. Pai, tem pedido de oração, né? Aniversariante, deixa eu ver aqui, só um instantezinho, irmãos. Aleluia. Eu quero mandar um beijo no coração para Adriana Godoy. Ela estava internada na UTI, graças a Deus saiu, está melhor, está na casa dela, não pode receber visitas ainda. Muito bem, Michele está aqui. Eu quero parabenizar a Carol, que fez aniversário essa semana. Um beijo grande no teu coração. Que Deus possa te abençoar grandemente, você e a tua família linda. Amém? Que Deus possa abençoar também a Bia, filha do pastor Ney, que fez aniversário. Mas alguém fez aniversário essa semana? Não? Glória a Deus. Então, que Deus abençoe todos os aniversariantes. E eu gostaria de orar pela dona Eva, que teve AVC e está internada. Pai, em nome de Jesus, nós oramos também pela dona Eva, que está internada. Cuida dela, Pai. Tu podes operar um milagre. A vida dela está em tuas mãos. E nós cremos, Senhor, no teu favor. Em nome de Jesus. Todos digam comigo, amém. E não esquece de orar por ela não, tá? É a dona Eva, tá bem? Pai, eu despeço cada um dos teus filhos, debaixo da tua paz, da tua graça e do teu favor. Eu peço uma semana de vitória para cada um deles, que o Senhor possa dar livramentos, que o Senhor possa protegê-los, que o Senhor possa liberar tudo aquilo que está amarrado, para ter louvor, honra e glória. Que os anjos do Senhor estejam do seu lado, e eu creio que se Deus está com vocês vão viver o sobrenatural na presença de Deus. Deus abençoe, amo vocês. Não saia daqui sem antes dar um abraço em pelo menos 5 pessoas. Deus abençoe.